Queridos, mesmos assentados como estamos, vamos fazer leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Nós leremos hoje do versículo de número 5 até o versículo de número 17. Diz assim o texto bíblico: Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram naquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, porque, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate. Até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que temos de estar na Tua casa com o Teu povo, de termos, ó Senhor, a Tua palavra em nossas mãos e podemos, meu Pai, estudá-la. Nós te rogamos, meu Pai, misericórdia e graça, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento nesse instante, para que possamos compreender a Tua palavra e assim, meu Pai, descobrirmos o privilégio que é vivermos uma vida na Tua presença. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Queridos, uma das maiores bênçãos que nós temos na vida como cristãos é o fato de que nós temos livre acesso a Deus por meio da oração. Esse livre acesso nos foi concedido pelo sacrifício de Cristo. Ele próprio nos deu o exemplo quando, mesmo sendo Deus, viveu uma vida de oração. Em nenhum momento grande de transição do ministério de Cristo, ele ficou sem uma noite de oração. Orava a noite inteira na presença de Deus. Ele nos mostrou que a dependência do Pai é o que há de mais importante para nós e que nós precisamos aprender isso, abandonando aquilo em que nós confiamos, rogando a Deus misericórdia e perdão por não confiarmos nele de forma efetiva e buscarmos o Senhor em oração. Mas por que é que nós somos tão negligentes com relação à oração? É justamente porque nós achamos
que orar é uma forma de perder tempo. Parece que orar é aquela coisa que a gente faz quando a gente não tem mais saída, e a gente vai atrás. E nós podemos fazer um monte de coisas antes de orar, quando na verdade nós não podemos fazer nada sem orar, porque o próprio Senhor nos lembrou de que sem mim nada podeis fazer. A oração, então, é a base para que nós possamos ter uma vida realmente vitoriosa em Cristo. É mais ou menos isso que o livro de Samuel nos mostra aqui com muita clareza. O povo de Israel estava vivendo um momento complicado de transição. Eles estão saindo do período dos juízes, mas ainda estão vivendo o final do período dos juízes. Nós estudamos todo o livro e nós vimos a bagunça que era aquilo. Nós vimos de como o povo estava o tempo todo envolvido com idolatria e de como Deus era fiel à sua aliança. Na aliança que Deus fez com Israel, quando Israel pecasse e cometesse idolatria, ele iria punir Israel, ora com seca, mas ora com inimigos os destruindo. E foi isso que Deus fez no livro de Juízes inteiro. O povo pecava com idolatria, Deus mandava o inimigo para vir contra o povo orava pedindo misericórdia, Deus ia e levantava um juiz que trazia libertação. Em todos os momentos, os juízes foram libertadores, era isso que eles eram. Eles eram libertadores da parte de Deus. Mas nós vimos que nem os juízes eram perfeitos. O primeiro juiz, nós não encontramos muito defeito nele, não, é da tribo de Judá. Mas o último, nós não encontramos qualidade. O último juiz de Israel foi Sansão, um homem completamente destruído, que não conseguiu nem resolver a própria vida, quanto mais os problemas de Israel. Israel agora está entregue novamente nas mãos dos filisteus, porque mesmo que Sansão ter feito um grande estrago entre eles, a briga foi só o início. O próprio texto de Juízes nos diz isso, que Sansão foi aquele levantado por Deus para iniciar uma disputa com os filisteus. Porque até então Israel convivia bem com os filisteus, mas o Senhor queria colocar os filisteus para fora. Sansão então inicia essa briga. E aí então nós temos como herança aqui em Samuel essa confusão toda ainda. Diante de uma briga, de uma guerra contra os filisteus, o povo de Israel achou que poderia lutar sem o Senhor e a derrota foi triste. Eles então acharam que podiam obrigar o Senhor a guerrear contra os filisteus e para isso levaram a arca junto com 2 sacerdotes. Morreram os 2 sacerdotes, a arca foi levada cativa e o sumo sacerdote morreu quando soube da notícia. Israel está completamente desamparado. Desde o capítulo 4, Samuel sumiu. Samuel apareceu lá atrás, ainda um garoto, vestido com roupas de sacerdote, trazendo uma profecia para Eli. Então some. Agora, Samuel reaparece no início do capítulo 7, quando o Senhor sozinho tirou a arca das mãos dos filisteus e devolveu a Israel. Israel de novo não soube lidar com a arca, achou que a arca era uma maldição, mas o problema deles era pecado. Nós vimos isso na semana passada, do versículo 2 ao versículo 4, quando depois de 20 anos em que a arca do Senhor estava na região de Kiriat Jearim, o povo finalmente se tocou que estava em pecado. Finalmente entendeu que estava em pecado. E buscaram a Samuel. Aliás, Samuel buscou o povo e buscaram a preparação do coração, versículo número 3, tirar os ídolos e servir só a Deus. Foi isso que Samuel recomendou e foi isso que o povo fez no versículo 4. O versículo de 5 em diante vai nos mostrar esse reencontro entre o Senhor e o seu povo. O povo fez a sua parte que Samuel orientou, consagrar o coração, voltar-se para o Senhor, abandonar os ídolos e servir só a Deus. Mas não bastava para o povo simplesmente fazer o que era certo, eles precisavam reatar a sua aliança com Deus. E o que mais me chama a atenção no versículo 5 até o versículo 17 é de como Samuel é um juiz diferente, de como Samuel vai se apresentar aqui de forma diferenciada. Vejam,
Samuel já se apresentou como um sacerdote lá atrás, ainda criança, vestindo roupas de sacerdote, servindo Eli dentro do templo, adorando a Deus constantemente. Samuel já se apresentou como um profeta. Ele já ouviu a voz de Deus, coisa que Eli nunca tinha ouvido, e já deu uma mensagem para Eli, profetizando a morte dos filhos de Eli. Samuel agora vai se tornar o juiz de Israel. Ele vai completar, trazendo sobre si os 3 ofícios: sacerdote, profeta e juiz e rei. E agora ele mostra como é que esse sumo sacerdote, como é que esse profeta, como é que esse rei se porta diante de Israel. E a resposta é em oração. Vejam aí, versículo de número 5. Disse mais Samuel: congregai todo o povo em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Essa é uma figura bonita, porque essa é a figura do sacerdote. O sacerdote é aquele que se interpõe entre 2 pessoas, entre Deus e os homens. O sacerdote é aquele que se coloca para falar sobre os homens para Deus e falar sobre Deus para os homens. Ele é aquele que não só prega, ele também é aquele que ora, que intercede. E vejam só que coisa bonita, Samuel disse: eu vou interceder por vocês. Ele, numa função sacerdotal, se coloca aqui como aquele que queria rogar misericórdia a Deus, porque o povo havia pecado. E a mão do Senhor os estava oprimindo por meio dos filisteus. Depois de 20 anos de uma grande derrota, eles finalmente se arrependem. E Samuel diz: ok, então vamos fazer isso de forma oficial. Vamos para Mispa. A cidade de Mispa era uma cidade que ficava fortificada, uma cidade com muralhas, que ficava no alto de uma colina, no alto de uma montanha. Ficava lá em cima. Eles: vamos juntar todo mundo lá. É interessante porque existem vários lugares na Bíblia onde são descritos lugares de adoração. Betel é um lugar de oração, Gilgal é um lugar de oração, Siló é um lugar de oração. Ele de repente escolhe Mispa, uma cidade fortificada lá no alto, para se tornar também um ponto de adoração. É lá que ele pretende interceder pelo povo. E eu quero que você note aqui que essa função sacerdotal se estabelece diante de algumas atitudes do povo e de Samuel. Em primeiro lugar, vejam aí versículo 6, eles vão se arrepender dos seus pecados, mas eles também vão confessar esse pecado diante do Senhor. Versículo 6 diz que congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. O que eles quiseram fazer com esse tirar água e derramar perante o Senhor, a gente não tem muita certeza. Então, os comentaristas vão dizer um bocado de possibilidades, que derramar a água no chão era como que a ideia que vai aparecer mais tarde nos profetas, de que vai sumir-se a água. Outros dizem que é o símbolo de purificação, outros dizem que era uma forma de batismo, outros dizem que era uma forma de sacrifício. A gente não sabe ao certo o que eles fizeram com essa água aqui, mas a ideia é de que eles buscam por purificação, é basicamente isso. Derramaram água, mas o mais importante aqui, o texto nos diz que eles jejuaram aquele dia. Eles ficaram um dia sem comer, mas que diferença faz um dia sem comer? Esses homens estão demonstrando com os seus corpos, com atitudes físicas, de que eles realmente compreenderam o que eles estavam fazendo de errado. A recomendação de Samuel foi: ateiem fora os Baalins e os Astarotes, versículo número 4. Eles fizeram isso. Mas não bastava isso. Eles precisam estar na presença de Deus em consagração. Foi um dia de fome, um dia de jejum, para que eles pudessem, diante de Deus, com sinceridade, mostrar a sua sinceridade de dizer a Deus o que está no final do versículo 6. Pecamos contra o Senhor. Nós pecamos contra o Senhor. Foi isso que eles disseram. Note, meus irmãos, que não basta reconhecer que pecou. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós achamos que na nossa vida espiritual, a única coisa que importa é reconhecer dizendo: eu pequei? É bem verdade. Reconheço, sou um desgraçado mesmo. É assim que eu sou. Isso não é o suficiente. Porque não é o suficiente
quando nós nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor, sentirmos remorso e arrependimento por alguma coisa que nós fizemos contra ela. Quando nós magoamos alguém, não é suficiente eu me sentir mal por ter magoado alguém. Isso não é o suficiente. Eu preciso de uma atitude real, concreta de arrependimento. Eu preciso chegar para a pessoa e dizer: fulano de tal, me perdoe. Eu fiz algo de errado. E não é uma atitude de explicação que se torna uma confissão. Não é você chegar para a pessoa e dizer: fulano, me desculpe, me perdoe pelo que eu fiz de errado, mas você sabe, né? Meu dia não foi bom, eu peguei, o meu patrão hoje estava terrível, eu estou de TPM, eu briguei com meu marido, com minha mulher, eu fui demitido hoje, eu bati com o carro hoje de manhã. Isso é justificação, isso não é confissão. Notem que quando eu me explico, eu não quero que a pessoa me perdoe, eu quero que a pessoa me desculpe, o que é diferente. Me desculpar é dizer: não, você não tem culpa. Pedir perdão é dizer: eu tenho culpa, mas eu preciso que você não a considere. A confissão de pecado ela é necessária exatamente por isso, porque ela é mais do que uma sensação ruim que eu sinto, é uma tentativa de reaproximação de Deus. E como nós fazemos isso? Em oração. O que o povo faz aqui é justamente chegar diante de Deus em jejum de um dia e dizer para Deus: Senhor, nós pecamos. Eles não tentam explicar as coisas, eles não tentam ajeitar as coisas. Eles chegam com todas as letras e dizem para Deus: nós pecamos contra o Senhor. Eu acho interessante o final do texto. O texto diz assim: e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. O que Samuel fez? Alguns comentaristas chegam a dizer assim, que naquele dia Samuel confrontou o povo com o seu pecado. Isso é um julgamento. Ele estabeleceu uma sentença, um julgamento contra o povo. Não, ele já fez isso antes. Ele já fez isso no versículo 3. Então, se é para denunciar o pecado, se é para julgar o povo com relação ao pecado, ele já fez isso no versículo número 3. Mas eu gosto do conceito de julgar lá do livro de Juízes. Porque quando nós trazemos o conceito de julgar lá no livro de Juízes, não é simplesmente pegar e estabelecer um juízo contra as nações inimigas. É muito mais do que isso. Julgar é me colocar entre Deus e o povo e trazer libertação. O juiz, ele é um libertador. E o que Samuel está fazendo aqui é libertando o povo. Mas todos os juízes usaram espadas para libertar o povo. E todos os juízes lutaram contra inimigos físicos ao libertar o povo. Samuel está libertando o povo dos seus pecados. Ele está se comportando como um sumo sacerdote que se apresenta como aquele que trará a libertação do povo em relação aos seus pecados. Vejam aí comigo, versículo número 7, que isso não é uma tarefa tão fácil assim. Porque quando o povo de Deus resolve confessar os seus pecados e buscar libertação da parte de Deus contra dos seus pecados, o diabo, Satanás, não vai se aquietar nessa situação. Ele não vai achar que isso é tão simples. De forma que os inimigos do Senhor se levantam quando o povo de Deus ora em contrição. Quando o povo de Deus se coloca diante do Senhor em oração de contrição, rogando a Deus misericórdia e perdão, os inimigos do Senhor se levantam contra o seu povo. O texto nos diz que quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Nota, queridos, que eles estavam numa cidade fortificada, eles estavam numa montanha. O pressuposto dos filisteus foi: por que estão juntando um monte de gente na cidade de Mispa? O que eles estão pretendendo? Israel inteiro se juntando numa cidade fortificada. O que se espera? Eles estão se preparando para guerra.
Fazia 20 anos que tinha havido uma guerra. E há 20 anos os filisteus tinham ganhado a guerra. Eles pensaram, eles estão se juntando para revidar finalmente. O que é que nós vamos fazer? Nós temos o efeito surpresa, nós vamos surpreendê-los lá em Mispa. Eles estão se organizando, nós vamos atacá-los lá mesmo. Nós não vamos nem sequer deixar eles se espalharem e iniciarem a guerra. Nós vamos atacá-los. E eles foram contra o povo de Deus em Mispa. O povo está reunido para adorar e para pedir perdão a Deus, mas imediatamente os inimigos de Deus se levantam contra o seu povo. E como é que o povo fica? O povo não tem memória tão curta assim não. Eles se lembram que 20 anos atrás eles tomaram uma baita de uma surra. A derrota foi vergonhosa. O que é que eles esperam que vai acontecer? A mesma coisa, versículo de número 7. O texto diz que Israel teve medo dos filisteus. Medo dos filisteus. Eles estão assustados com os filisteus. E não é para menos. Um exército que já tinha os derrotado antes, poderia derrotá-los novamente. Israel teve uma grande perda, perdeu muitos soldados. Os filisteus não. Eles estão prontos sempre para a batalha. Israel nunca estava pronto para a batalha. O Israel não tinha armamento, lembram disso? Uma das políticas que havia naquele território era tirar o armamento de Israel. Eles matavam os ferreiros para que Israel não tivesse armamento. O povo dos filisteus estão avançando contra Israel. E aí, meus irmãos, nós descobrimos uma coisa interessante. É que o povo de Deus entende que a oração é uma demonstração de dependência absoluta do único que pode resolver os nossos problemas. Eles entenderam isso, versículo 8. Então, disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor. Olha as palavras que eles usam agora. Não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Qual é o medo deles agora? O medo deles agora é que Samuel pare de orar por eles. Eles olham para esse sacerdote que intercede por eles e diz: nós nunca seremos vitoriosos se o nosso sacerdote parar de orar. Nós nunca seremos vitoriosos se esse que está lutando pela libertação dos nossos pecados parar de interceder por nós. Eles se lembram de Moisés, que quando arriava suas mãos, o povo de Deus perdia, e quando levantava as mãos, o Senhor fazia com que Israel vencesse. Eles se lembram de como o Senhor lutou no meio das guerras, fazendo com que a vitória fosse garantida, mesmo quando os exércitos eram grandes. Eles dizem: nós precisamos de um sacerdote que interceda por nós e que não pare de fazer isso. Que não pare de fazer isso. Nós precisamos agora de proteção dos nossos inimigos. Precisamos que o Senhor ore. Isso é dependência. Mas não só isso, versículo número 9. Eles atrelam oração com sacrifício. Olha que bonito. O texto diz assim: tomou, pois, Samuel um cordeiro. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. Os sacrifícios, eles tinham gradações, tamanhos de sacrifício. Você podia dar um boi inteiro de sacrifício. Mas aqui o texto nos diz que ele pega o menor. Ele pegou um cordeiro. E não um cordeiro qualquer. O texto diz que ele pegou um, que a gente chama no sertão de borrego. Miudinho, que ainda estava mamando. Um animal minúsculo ainda. Ele pega esse pequeno animal, ainda um pequeno cordeiro, um borreguinho ainda, que ainda estava mamando. O texto nos diz que ele pega esse animal e sacrificou em holocausto ao Senhor. Sacrificou em holocausto. Isso aqui é adoração, mas mais do que adoração. Holocaustos eram um sacrifício específico. Nós tínhamos sacrifícios pacíficos, que eram sacrifícios de ações de graças, onde a comida era dividida entre Deus e o ofertante e o sacerdote. Aqui não. O holocausto era um animal que deveria ser totalmente queimado ao Senhor. Isso aqui é um sacrifício pelo pecado do povo. Esse é um sacrifício
pedindo perdão. Eles estão orando ao Senhor, e Samuel já orou ao Senhor, ele disse, eu vou orar por vocês. O povo chega e confessa, dizendo, nós pecamos ao Senhor. Eles chegam agora e dizem, Samuel, ore por nós. E o que Samuel faz? Samuel vai pedir perdão a Deus do jeito certo. Samuel vai pedir perdão a Deus com um holocausto, com um sacrifício. E ele sacrificou ao Senhor um holocausto. E o que ele fez mais no versículo número 9? Ele clamou ao Senhor, Samuel, por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Ele atrelou duas coisas aqui. Como sacerdote, ele se apresenta diante de Deus com sacrifício e com intercessão. Ele chega e diz, eu clamo por esse povo, por livramento. Sabe o que é mais bonito no Senhor, meus irmãos? É que nós temos um sumo sacerdote, que também é o Cordeiro de Deus. Ele também é o sacrifício. E ele, Hebreus capítulo 9, versículo 24, intercede por nós. E da mesma forma como o povo pediu a Samuel, o nosso intercessor intercede por nós 24 horas por dia, incessantemente, todos os dias da nossa vida. O Senhor é o nosso grande intercessor, e Ele pode ser o nosso intercessor porque Ele é o sacerdote, aquele que se coloca entre nós e Deus. Ele é homem e é Deus, então Ele é o sacerdote perfeito. Ele é homem e Deus, então Ele é a oferta perfeita. Ele é o sacrifício que nos dá o perdão. Ele nos perdoa e ainda intercede por nós. Você pode estar pensando assim, mas meus pecados são feios, pastor, você não tem noção. Eu peco muito. Os meus pecados são terríveis. Eu nem consigo me perdoar direito em relação aos meus pecados, eu tenho muita vergonha deles. Sim, queridos, é para ter vergonha mesmo. Daniel capítulo 9 nos diz que ele chega a corar de vergonha. Você sabe o que é isso? É quando o seu rosto fica vermelho por uma vergonha que você passou. É quando os vasos, pequenos vasos sanguíneos que ficam debaixo da pele do rosto, eles se dilatam a tal ponto que você fica ruborizado. Isso é vergonha. É para ter vergonha mesmo dos nossos pecados, mas não existe pecado que o Senhor não possa se compadecer e perdoar. É por isso que ele diz que onde abundou o pecado, olha que coisa bonita, Deus tem pressa em nos perdoar. Deus tem pressa em nos perdoar. Deus não fica olhando para nós, dando aquele velho sermão. Que a gente chega para ele e diz, Senhor, eu pequei, me perdoe. Mas nesse caminho nós temos o sacrifício verdadeiro de Jesus Cristo. Nesse caminho nós temos o próprio Cristo como nosso sumo sacerdote intercessor. O Senhor tem pressa em reatar a nossa aliança com Ele. É por isso que no versículo número 10 diz assim, enquanto Samuel oferecia o holocausto. Note, não terminou não. Ele não chegou a concretizar tudo. O animal não tinha sido queimado ainda. Se você já torrou carne, sabe que demora. O tempo que a carne vai perder toda a sua água, para depois ela começar a queimar, e depois virar cinza, demora. O texto diz que ainda não tinha terminado o sacrifício, mas Deus tinha pressa no perdão. E ele ainda estava em oração. Versículo 10, que ele ainda estava oferecendo sacrifícios. Os filisteus chegaram para a peleja. Não dava mais tempo. Será que Deus ainda levaria mais uma meia hora para se acalmar e perdoar o povo? O texto diz que não. Que Samuel ainda estava realizando o sacrifício. Mas quando os filisteus chegaram, o texto diz que Deus trovejou naquele dia. Imagina aí o povo de Deus reunido em adoração, orando, dizendo, pelo amor de Deus, Samuel, ora aí, porque o negócio está feio, os filisteus estão subindo.
Eles estão partindo das suas terras, eles estão subindo a montanha em direção a Mispa. Eles estão subindo a montanha e o texto nos diz que o Senhor naquele dia trovejou. Queridos, só existem poucas ocasiões na Bíblia em que Deus troveja. Ele fez isso no Monte Sinai, quando a aliança foi estabelecida, o Senhor trovejou. É por isso que o salmista diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra, despedaça os cedros do Líbano, a voz do Senhor faz dar cria as costas e desnuda os bosques, a voz do Senhor é o trovejar de Deus, troveja o Deus da glória, e o Deus da glória aqui não demora para mostrar que a aliança tinha sido refeita, que a aliança tinha sido restaurada, o animal ainda nem tinha sido queimado inteiro, Samuel, o sacerdote, estava intercedendo, e Deus já trovejou. O texto diz que foi tão grande o estampido, que o povo dos filisteus ficaram desbaratados. O texto diz que eles foram derrotados. Eles ficaram completamente perdidos. Existe um historiador judeu chamado Flávio José. As histórias dele, ele conta a história de Israel. Ele dá umas enfeitadas de vez em quando, então a gente não sabe se ele está contando a verdade ou se ele está dando uma enfeitada. Ele diz que nesse dia, quando trovejou, a terra tremeu, se abriram algumas valas no chão e caíram raios em cima do povo dos filisteus. Quanto ao terremoto e a terra se abrindo, eu não tenho certeza, mas que teve um raio, teve, porque não tem como ter um raio sem ter um trovão. Mas o que nós sabemos? Que quem lutou foi o Senhor. Essa batalha aqui, meus irmãos, é o Senhor dizendo para Israel: eu perdoo vocês, e eu derroto os seus inimigos, como prova disso. Cristo, meus irmãos, é a voz de Deus, é o trovejar de Deus, e Ele nos derrotou os inimigos, o pecado foi derrotado por Ele, a morte está com os dias contados, o último inimigo que Ele vai derrotar é a morte, pisou na cabeça de Satanás. Ele é o nosso general vitorioso, e Ele faz tudo isso como demonstração do nosso perdão. Cristo é o grande general vitorioso para nos mostrar que nós fomos perdoados. É por isso que Israel aqui, quando viu que o Senhor estava brigando por eles se animaram. O texto nos diz que eles saíram de Mispa e foram perseguir os filisteus. Eles estão numa vantagem. Eles provavelmente estavam lutando com armas do dia a dia. Eles usavam muita funda naquela época. Era o instrumento que eles tinham, era a arma que tinha. Ninguém tinha espada, lança, era difícil isso. Mas eles têm uma situação boa, porque eles estão em cima da montanha e os filisteus embaixo. E os filisteus estão correndo, descendo, então é fácil lá de cima pegá-los. E é isso que eles fazem, eles botam os filisteus para correr e vão correndo. O texto nos diz que eles correram até abaixo. Eles correram a montanha inteira, botaram os caras para correr da montanha e foram até Bet-Cá. A gente não tem a menor ideia onde é Bet-Cá. Mas tem uma coisa muito bonita que acontece no versículo de número 12. Porque eles botaram os filisteus para correr, mas eles lembraram que não foi a força deles que deu a vitória. Eles estavam debaixo de oração, de intercessão. E por isso mesmo o texto nos diz assim, que Samuel desceu, foi até o lugar onde eles tinham terminado a perseguição, porque eles saíram correndo atrás dos filisteus, chegou uma hora que eles desistiram e pararam, e os filisteus continuaram indo embora. Até o lugar onde eles estavam, eles pegaram uma pedra, o que era muito comum naquela época, se usar pedras como marcos. Jacó fez isso em Betel, usou uma pedra como marco. Josué fez isso no Rio Jordão, quando passou o Jordão, deixou 12 pedras lá dentro para demarcar o lugar. Então eles faziam isso, pedras como memoriais, marcos. Ele pega uma pedra, marcou e disse: essa pedra vai se chamar Ebenezer. Ebenezer significa a pedra da ajuda, ou a pedra do ajudador. Foi o Senhor que deu a vitória. Foi o Senhor que ajudou naquele dia. Ele disse: vamos marcar até aqui, porque de Mispa
até aqui o Senhor nos ajudou. Até esse lugar aqui, o Senhor nos ajudou. A nossa pedra Ebenezer está nos céus. A nossa pedra Ebenezer está em Cristo. Ele é o nosso Ebenezer. E Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E no dia em que Ele voltar para nos buscar, nós diremos: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Porque o perdão do Senhor, meus irmãos, não se limita a um instante. O perdão do Senhor se estende até o último dia da nossa vida. O perdão do Senhor nos dá a garantia de que nós não nos perderemos no final. Porque o Senhor é aquele que tem as suas ovelhas na sua mão. E aqueles que o Pai o deu, Ele não perde nenhuma. E Ele as guardará até o último dia. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Ebenezer. Os céus é o lugar onde essa pedra está. E quando nós chegarmos lá, nós diremos: encontramos o nosso Ebenezer. Até aqui Ele nos ajudou. Daí então, o texto nos diz que eles foram abatidos, versículo 13. Os inimigos foram destruídos. E foram destruídos de forma definitiva, a tal ponto que o texto que nunca mais vieram ao território de Israel. A verdade que a gente vai ver que um pouquinho mais adiante, eles estão lá de volta. Mas a ideia é de que eles nunca mais voltaram enquanto Samuel estava como juiz. E então o texto diz assim: porquanto a mão do Senhor foi contra eles todos os dias de Samuel. Notaram aí? Eles nunca voltaram enquanto Samuel foi juiz. Eles nunca voltaram. Eles foram abatidos. Tem mais, versículo 14. Eles perderam o território. Cidades grandes como Ecrom e Gate foram perdidas, e todas as cidadezinhas que estavam no meio do caminho. Israel tomou de volta a cidade. E como Israel conseguiu expulsar os filisteus de perto, os amorreus entenderam que era importante ter amizade com Israel. Cessou-se as guerras. Encerraram-se as guerras. E o texto nos diz, versículo 15, que Samuel julgou todos os dias de sua vida a Israel. Ele se manteve como libertador de Israel todos os dias da sua vida. Mas ele tem uma preocupação interessante. Porque quando o Senhor realiza uma obra, não dá para a gente achar, pronto, ele já fez. Não, tem que ter, de alguma forma, uma manutenção dessa obra. É isso que ele faz aí, versículos 16 e 17. Ele está mantendo o trabalho do Senhor. O texto nos diz que de ano em ano, ele dava uma volta, passava pela cidade de Betel, Gilgal e Mispa, botando o povo em ordem, julgando. Mas estabeleceu uma outra base. A base dele era em Ramá, versículo 17. Se você for lá para o capítulo 1, você vai descobrir que Elcana é de Ramá, os Ataim. Então, ele volta para a cidade do pai dele. Porque Siló não foi desterrada. Deus não está mais usando desde que ele morreu. 20 anos. O texto nos diz que ele volta para Ramá. Mas olha o que é que ele faz em Ramá. O texto diz que ele tinha uma casa lá, que lá ele julgava Israel. E o que é que ele fez lá? Um altar ao Senhor. Esse libertador é diferente. Os outros libertadores chegavam com armas para libertar Israel de inimigos físicos. Esse libertador chega com oração e sacrifício para libertar o povo dos seus pecados. Ele é o juiz perfeito. Ele é o rei perfeito. Ele é uma figura de Jesus Cristo. Cristo é nosso sumo sacerdote, que também é oferta. Ele é o profeta, a voz de Deus que troveja. Ele é o nosso rei, que nos julgará para sempre. Ele é o nosso intercessor, que intercede por nós e que nos perdoa pelo seu próprio sacrifício na cruz do Calvário. E ele intercede por nós, mostrando que a oração é importante para a igreja de Cristo o tempo inteiro. Que lições nós podemos tirar aqui, meus irmãos, desse texto?
algumas lições rápidas, principalmente com respeito à importância da oração. Primeiro momento, meus irmãos, deixe-me falar sobre a importância da oração de contrição. Nós desaprendemos a fazer isso. A gente pede perdão pela multidão dos pecados, mas não consegue citar um único pecado. É porque nós achamos que se a gente pedir num atacado, Deus vai perdoar logo tudo e a gente sai limpo. Quando na verdade, meus irmãos, não existe confissão de perdão sem arrependimento. Eu preciso estar pesaroso pelo que eu fiz, para que eu possa confessar o meu pecado ao Senhor. E que é importante que eu tenha sempre diante de mim a convicção de que eu sou mau e que os meus pecados são graves e que eu tenha a ação do Espírito Santo demonstrando os meus pecados. Então, saber que eu sou pecador e enxergar os meus pecados não é uma coisa ruim, pelo contrário, é algo que nós deveríamos agradecer a Deus, porque é sinal de que nós temos o Espírito Santo, porque os ímpios não reconhecem os seus pecados, eles podem até reconhecer que são pecadores, mas eles não conseguem enxergar a gravidade do que eles fazem. Mas quem tem o Espírito Santo tem convicção dos seus pecados e podem confessar os seus pecados ao Senhor com clareza. Então o Senhor nos convida a orar, sabendo que a oração é aquilo que nos trará o perdão do Senhor. Que nos leva a uma segunda lição. Quando nós oramos e pedimos perdão ao Senhor, nós precisamos ter a convicção de que o Senhor nos perdoa. E que o perdão do Senhor, meus irmãos, é o prazer do coração dele. Às vezes a gente acha que quando a gente pede perdão a Deus, Deus fica meio emburrado, chateado, olhando de lado para a gente. Feito a gente faz com quem pede perdão a gente. A gente diz que perdoou, mas fica meio chateado uns dias, olhando meio de banda, mas tudo bem. Não, meus irmãos, o Senhor não fica chateado olhando de banda. Ele nos diz que quando Ele nos perdoa, mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, Ele transformará em alvos como a neve e pega os nossos pecados e os lança no mar do esquecimento. Ele perdoa. E Ele tem pressa em fazer isso. Porque o maior desejo do coração dele é relacionar-se conosco. Então Ele não fica guardando mágoas de nós. Mesmo que tome vingança dos nossos pecados, Ele tem pressa em nos perdoar e restaurar a aliança que Ele tem conosco. Então não fica com essa história de que, porque eu me sinto muito mal, muito pecador, eu não consigo me perdoar. É porque você se acha melhor do que Deus. Por isso que você não consegue se perdoar. Você não consegue se perdoar porque você acha que você é mais justo do que Deus, que você tem mais justiça e santidade do que Deus, e por isso você acha que Deus não deveria te perdoar. Afinal de contas, você é um padrão de justiça para que Deus tenha como referência. E não é. Porque na cruz do Calvário, Jesus foi o nosso sacrifício. Porque na cruz do Calvário, Cristo perdoou os nossos pecados. E Ele refez a nossa aliança com Ele, de forma que nós somos declarados justos. E uma vez justificados, temos paz com Deus. A nossa relação é imediatamente restaurada. Que nos leva a uma última lição, meus irmãos. Nós precisamos aprender que a vitória nossa contra o pecado e contra Satanás não virá enquanto nós nos mantivermos agarrados no sacrifício e intercessão de Cristo. Nós também intercedendo. O povo de Deus precisa aprender a voltar a orar, a buscar o Senhor em oração, a rogar ao Senhor por misericórdia. Mas a arrogância que nós temos nos afasta da oração. A arrogância nos leva a achar que nós seremos vitoriosos na vida, que nós conseguiremos lutar contra o pecado, que nós conseguiremos enfrentar Satanás e seus anjos, pela força do nosso braço, pela santidade que nós já possuímos, quando na verdade o Senhor nos convida a orar. Porque seu Filho de Deus levou 40 dias de jejum e oração para enfrentar Satanás. Eu acho que a gente precisaria de um pouquinho mais para suportar as tentações e provações pelas quais nós passamos e iremos passar. O povo de Deus, meus irmãos, precisa retomar a ideia de oração, porque é um grande privilégio e é a maior de nossas necessidades. Nós precisamos orar sem cessar, disse o apóstolo Paulo. Nosso desafio hoje é: oremos, porque já temos um grande intercessor. Oremos,
porque Ele nos deu o exemplo. Oremos, porque é a nossa maior necessidade. Senhor, primeiramente, meu Pai, antes de mais nada, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão pela nossa negligência, por termos uma vida de oração sofrível, vergonhosa, Senhor. Nós, de forma arrogante, tentamos lutar as nossas batalhas, sejam elas do dia a dia, sejam elas espirituais. Nós tentamos lutar contra Satanás e contra o nosso pecado, com nossa própria força e justiça. E isso, Senhor, é ofensivo ao Senhor. Por isso, Senhor, antes de mais nada, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Queremos te rogar misericórdia para nós. Que o sangue do teu Filho, Jesus Cristo, o grande intercessor, nos limpe, Senhor, dos nossos pecados. Nos purifique de toda a injustiça nossa. E não só isso, meu Pai. Desperta em nosso coração, Senhor, o prazer, o desejo sincero de entrar na tua presença. Que ao invés de perdermos tempo conversando conosco mesmo, conversando sozinho, ou desabafando com amigos, ou escrevendo textão na internet, Senhor, que primeiramente nós tenhamos o hábito de expor diante do Senhor os nossos pensamentos. Senhor, dá-nos a graça de vivermos, meu Pai, constantemente em oração. Queremos, Senhor, orar. Por isso, Senhor, ensina-nos a fazer isso. É no nome de Jesus Cristo que nós te rogamos. Amém.